sustentabilidade no cotidiano. Esse é o tema da aula de hoje e eu sou a professora Rafaela Lima. A proposta dessa aula é trazer a reflexão da necessidade de iniciativas pessoais, individuais e coletivas, visando minimizar os impactos dos problemas ambientais. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de quê? Estamos falando de ações, de atividades que visam suprir as necessidades atuais, ou seja, as demandas, as coisas que a gente precisa hoje, mas ainda pensando no futuro, sem comprometer o futuro. Usar hoje sem acabar completamente, para que ainda tenha para as próximas gerações. A gente sabe que para isso são necessárias uma série de mudanças e reajustes e pensar algumas coisas. Por isso, eu listei aqui uma série de iniciativas individuais, mas que, claro, elas sempre precisam ser expandidas num nível muito grande, afinal, uma andorinha só não faz verão. Então, expandir, chegar a um maior número de pessoas e, óbvio, que precisam passar por iniciativas coletivas e também institucionais e governamentais. Listando aqui, falando das iniciativas individuais, a gente precisa passar pela questão da economia da água. É claro que a gente sabe que a água ela tem um ciclo, o ciclo da água ele é mantido, ele é movido pelo sol. Se temos sol, eu tenho esse ciclo da água. Eu vou ter chuva, eu vou ter evaporação, eu tenho condensação. Porém, o que nos preocupa em relação à questão dessa água potável, dessa água própria a ser consumida. Muitas pessoas têm pensado assim, tem muitos rios poluídos, tem muitos lagos, mas a gente pode usar, por exemplo, a água do mar. Ok, a água do mar precisa de um processo muito caro e difícil de dessalinização para o seu consumo. Então, será que é realmente necessário a gente pensar e focar nas alternativas mais difíceis, ao invés de optar por um caminho mais curto no que se refere à economia de água? Então, a gente precisa dessas iniciativas pessoais, institucionais, escolas, empresas e coletivas. Quando a gente fala também de iniciativas individuais, é claro que já passou por um âmbito industrial, que é a questão dos produtos biodegradáveis. É necessário que chegue até nós e que nós possamos ter a escolha de optar por produtos biodegradáveis. Produtos esses que, ao pararem na natureza, por algum motivo, que haja um processo de degradação natural, de decomposição, ao invés de se acumular no ambiente. Por isso, têm sido feitas várias medidas em relação à redução de plásticos, canudos, mudanças nas sacolas de supermercado, por conta justamente da demanda de produtos biodegradáveis. Alimentos orgânicos. Quando a gente fala de alimentos orgânicos, são alimentos que não são produzidos com o uso massivo de agrotóxicos, de uma série de produtos químicos, porque são produtos que também trazem impactos ambientais. Além de alimentos orgânicos estimularem e possibilitarem pequenos produtores, geração de emprego em diversos locais. Então, é uma alternativa, que a gente possa adotar essa escolha e que ela seja também ofertada a nós de forma acessível. Cultivo de áreas verdes. Nós que vivemos em grandes cidades, as selvas de pedra, é necessário que a gente consiga conciliar essa divisão de espaços. Então, são parques, são áreas de proteção ambiental. O cultivo da área verde dá essa ideia de que se consiga mesclar, tanto na arquitetura de grandes prédios, uma maior presença de plantas. Os lagos que possam estar no meio das cidades com algas, de forma que haja maior taxa de fotossíntese, maior captura de gás carbônico, esse gás carbônico tão liberado aí nas grandes cidades. Sacolas retornáveis estão ligadas à questão dos produtos biodegradáveis. Então, preciso usar sacolas? Se é para usar, então que eu use uma biodegradável, que não vai causar danos, que não vai se acumular por anos e anos e anos nos mares, na natureza. Agora, uma alternativa muito pessoal seria, ao invés de eu usar sacola, seja ela biodegradável ou não, que eu use as sacolas retornáveis. Que a gente tenha esse hábito, então é algo individual esse hábito, de carregar essas sacolas e fazer esse ciclo, ao invés de estar sempre comprando uma nova e gerando cada vez mais lixo. Moderar o uso dos descartáveis. A gente tem uma alta produção, especialmente em grandes eventos de descartáveis. Então, trabalhar nas escolas, nas instituições, nos grandes eventos, shows, uso de garrafas, uso de copos pessoais,
que fiquem presos, que possam ser desmontáveis. Já tem algumas iniciativas pensando nisso. Copos que podem ser dobráveis, colocar no bolso, para que a gente faça justamente uma redução no uso desses descartáveis. A economia de energia, ela é necessária para o bolso e para o ambiente. Tem pessoas que pensam que é apenas uma questão financeira, mas se a gente pensar que a nossa matriz energética, que essa energia ela também está vindo da natureza e que eu gero resíduos também disso aí, se eu penso nisso, eu estou pensando nos dois lados, na questão financeira e na questão ambiental. Descarte. As grandes populações, elas geram muito lixo. Quanto maior o desenvolvimento de uma população, maior a produção desse lixo. Então é necessário que a gente vai produzir, que haja uma redução, mas que haja um descarte correto de alguns produtos específicos, que não podem ser simplesmente misturados com lixo comum. Alguns exemplos: remédios. Muitas pessoas têm a prática de simplesmente abrir os remédios, xaropes e derramar, por exemplo, numa pia. Não pode. Pense que essa água ela está indo ali, ela vai para a rede de esgoto e ela vai ser tratada. Mas muitas vezes aquela química do remédio, ela não consegue ser tratada. Então ela volta e fica circulando na população, nas torneiras. Então há um trabalho muito maior para tratar essa água com o resíduo de remédio. Então que haja essa conscientização. Os remédios eles são descartáveis, até mesmo em farmácias ou separados. É necessário que haja mais postos e pontos de coleta de remédios vencidos. Baterias, pilhas, resíduos, por exemplo, baterias de celular, pilhas das mais diversas. Há resíduos tóxicos, metais pesados ali dentro. A gente não pode jogar em qualquer lugar. Aquele metal pesado tanto pode provocar explosões, quanto caindo no solo, em lago, ele leva uma bioacumulação. Ele vai se acumulando ao longo das cadeias alimentares e aquele ser, aquela pessoa que se alimentar daquele animal, pode sofrer uma intoxicação alimentar severa. Então, hoje em dia, a gente já vê mais pontos de coleta em alguns bancos, em shoppings, desses materiais. Então, descarte correto é uma decisão, uma postura individual. Um outro ponto é a questão da reciclagem. Temos aqui o símbolo, quando você vê esse símbolo em algumas embalagens, é que esse material, ele é um material reciclado. Ou seja, esse material, ele passou por um processo industrial. Então, não foi nós, individualmente, que reciclamos ele, mas a escolha de usar esses materiais e incentivar essa prática, aí sim é nossa. Algumas pessoas confundem ao pensar que, por exemplo, ela tem uma garrafa PET ou uma garrafa de vidro e ela transforma aquilo ali, por exemplo, num vaso de plantas. Você não fez reciclagem, você fez um reaproveitamento. A reciclagem ela é o processo industrial, que aquele vidro, aquele papelão, aquele alumínio, ele vai passar para ser reaproveitado. Nisso o Brasil está bem, nós estamos assim numa alta posição do ranking de reciclagem de alumínio e de papelão, por exemplo. Então, iniciativas bem bacanas têm sido feitas. E a gente atentar isso, a usar esse produto, né, na nossa compra, na nossa escolha de consumo, esses materiais recicláveis que vem aí com esse símbolo. Transporte coletivo e uso de bicicletas. A gente sabe que quanto maior número de carros nas ruas, maior essa poluição. E o carro é uma comodidade, é uma necessidade, especialmente em algumas grandes cidades. Então, quando a gente fala de um transporte coletivo e um uso de bicicletas, repare, é uma decisão pessoal, porém também é uma demanda governamental, porque eu preciso ter condições de andar nesse transporte. Se eu tenho pouquíssimo transporte e as pessoas andam em latinhas de sardinha, ele não vai ser viável. As pessoas passam a largar esse transporte para voltar a usar o carro. Se eu tenho a iniciativa e eu tenho possibilidade de me deslocar de carro, de casa para o trabalho, de escola, de bicicleta, pode ser feito, mas é preciso que haja ciclovia, que haja segurança para isso. Então, são iniciativas individuais, mas não podemos nos iludir e jogar esse peso apenas sobre os indivíduos. É necessário também todo um ambiente para que a gente possa fazer essa escolha pelo coletivo, pela bicicleta, por alternativas menos poluentes. Ainda para fechar nossa lista de iniciativas privadas e pessoais, que são muitas, a gente fala também do consumo moderado de carne. Os estudos mostram que a alta produção da carne ela é muito poluente e consome muita água. Então tem se pensado nisso, justamente se uma redução
nesse número de carne, se uma redução, se uma mudança na matriz, na forma que a gente se alimenta, não seria um caminho para se pensar num ambiente mais sustentável. E passando aqui para as iniciativas coletivas, eu aponto para você o símbolo da sustentabilidade. Esse símbolo ele passa a ideia que a sustentabilidade ela dá a ideia de um equilíbrio. Então, é necessário tanto um equilíbrio social, econômico e ambiental para que a gente possa realmente promover as práticas sustentáveis. Como iniciativas coletivas, a gente fala de coleta seletiva, que aí passa pelo pessoal, mas passa pelo coletivo institucional. Lixeiras, lixo separado, não adianta que o indivíduo separe, mas que não haja essa coleta por parte das instituições. Redução das embalagens, que aí parte das indústrias fornecer esse material reduzido para que a gente possa consumir individualmente. E também práticas sustentáveis nas empresas e indústrias, que são elas sim as grandes responsáveis pela poluição no nosso ambiente. E que as grandes indústrias, governos e instituições tenham medidas também para promover essa sustentabilidade. Fechamos aqui e até a próxima. Tchauzinho!